boa tarde. Vou falar sobre o capítulo 9, o primeiro reinado de Dom Pedro I, uma cidadania limitada. O reinado começa com a independência do país, que nessa época foi comemorado em 12 de outubro, que também era o aniversário de Dom Pedro I, e uma multidão, como vocês estão vendo na imagem, compareceu à festa de sua aclamação. E durante os anos foram passando, a data da aclamação de Dom Pedro I era comemorada como o dia da emancipação política do Brasil. Então, o imperador, na época, era um homem popular. Agora, uma pergunta. Por que o reinado de Dom Pedro I foi uma cidadania limitada? Precisamos entender o que é. É quando as pessoas não podem participar ativamente da vida e do governo do seu povo. Agora, por que o reinado de Dom Pedro I foi uma cidadania limitada? Na época, houve uma crise econômica financeira atingida em todo o Nordeste, devido à queda nos preços externos do açúcar, do fumo e do algodão, e altos impostos cobrados pelo governo de Dom Pedro I, e ao mesmo tempo, altas constantes nos preços dos alimentos e dos aluguéis castigavam a população pobre. Então já sabemos porque o reinado dele foi uma cidadania limitada. Na época também, a independência não foi aceita no país todo. Em várias províncias brasileiras como Bahia, Piauí, Grão-Pará, Ceará, Maranhão e província Cisplatina, o povo não queria se juntar ao governo de Dom Pedro I. Queria se tornar províncias independentes. Então o povo pegou em armas para combater militares fiéis a Portugal. O Brasil também foi reconhecido por outros países, como pelos Estados Unidos, que foi o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil. E para isso, então, o presidente dos Estados Unidos, James Monroe, apoiou-se em uma doutrina que recebeu seu nome, a doutrina Monroe. Pode ser resumida na frase América para os americanos, isto é, cada país da América deveria se autogovernar e não aceitar a interferência da Europa. Daí o interesse estadunidense no reconhecimento da emancipação política brasileira. Portugal também reconheceu o Brasil em 1825, mas para isso exigiu o pagamento de 2 milhões de libras esterlinas, moeda inglesa. E para pagar essa dívida, o governo brasileiro pediu aos banqueiros ingleses um empréstimo, e parte do dinheiro, no entanto, nem chegou a sair da Inglaterra, porque Portugal devia aos ingleses uma grande soma. A Inglaterra também reconheceu o Brasil em 1827 e exigiu também a renovação do Tratado de Comércio e Navegação por mais de 15 anos. Portanto, os produtos ingleses continuariam pagando apenas 15% de imposto nos portos brasileiros por mais de uma década e meia, e a extinção do tráfico de africanos escravizados no prazo de 3 anos. E para isso, o Brasil também precisava de uma Constituição, que agora ele era independente de Portugal, e ele podia fazer suas próprias leis. Então essa Constituição foi feita no Rio de Janeiro, em 1823, em maio de 1823, na Assembleia Constituinte, formada por vários deputados de várias províncias brasileiras. Então, depois de intensos debates, os deputados apresentaram um projeto de Constituição que limitava os poderes de Dom Pedro I, proibindo de dissolver a Câmara dos Deputados. E, claro, o imperador ele reagiu mal a essa proibição. Começaram a surgir, então, divergências entre o imperador e os deputados. Os deputados ficaram presos no prédio a noite toda, acordados, debatendo a situação. Daí, aquela noite ser conhecida como a Noite da Agonia. Na manhã seguinte, Dom Pedro I
mandou seus soldados fecharem a Assembleia e prenderem vários deputados ali reunidos. Um dos foi José Bonifácio e seu irmão Antônio Carlos, principal redatador do projeto de Constituição, foram presos e expulsos do país. Então, Dom Pedro I escolheu pessoas de sua confiança para elaborar a nova Constituição. Essa foi outorgada em 25 de março de 1824. Apresentava todos os interesses autoritários do imperador, de definir os três poderes: legislativo, executivo e judiciário. Veio então a Confederação do Equador, que foi uma revolta ocorrida inicialmente em Pernambuco, como vocês estão vendo aí na imagem, em 1824, que lutou contra o autoritarismo de Dom Pedro I e defendeu a instalação da República no Brasil, em vez do Império, como estabelecido na época. Como vocês estão vendo aí na imagem, no Papa. Dom Pedro foi ficando ainda cada vez mais impopular. Por quê? A Confederação do Equador contribuiu para derrubar a popularidade de Dom Pedro I, que tinha no início de seu governo. Além do autoritário, Dom Pedro I mostrava-se incompetente para resolver a crise econômica e financeira que o país atravessava, que foi o que eu falei, que estava no Nordeste. Ano após ano, a balança comercial brasileira apresentava-se negativa, ou seja, o valor gasto com as importações era maior do que o ganho com as exportações. Para fazer frente às suas despesas, o governo de Dom Pedro I pedia empréstimos aos bancos estrangeiros e emitia moeda. Isso gerava inflação. Conforme o preço dos alimentos e dos aluguéis subia, a popularidade do imperador diminuía. E em 1829, como reflexo dessa crise, o Banco do Brasil, fundado na época de Dom Pedro VI, faliu. Veio aí a província Cisplatina, que é a atual Uruguai, que é a Guerra da Cisplatina, que contribuiu para aumentar o descontentamento oposicionado ao governo de Dom Pedro I, que entre 1825 e 1828 o Brasil se envolveu nessa guerra contra o Uruguai, que se reivindicava a independência e queria se libertar do Brasil. Aí veio a sucessão do trono português, onde seu pai, Dom João VI, morreu e deixou o trono para seu filho, Dom Pedro I. Mas seu irmão, Dom Miguel, deu um golpe e ocupou o trono e o imperador ficou revoltado, querendo o poder, mas a população brasileira dizia que ele estava mais preocupado em Portugal do que no Brasil. E então, terminamos com a abdicação de Dom Pedro I, onde o imperador se cansou das revoltas contra ele e largou em 7 de abril de 1831 e deixou o trono brasileiro para seu filho Pedro de Alcântara. Terminamos por aqui e muito obrigada e até a próxima.